Diário Não Oficial do Brasil. Dia 49/366, 18 de fevereiro, ano 2, terça-feira. 1. A situação das universidades públicas é dramática. A incompetência do quase analfabeto sinistro que não consegue escrever um Twitter sem cometer erros crassos de ortografia é a destruição do ensino público. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, vai expirar no último dia do ano e o seu fim pode ser tão fatídico para o ensino básico como se as coisas ficarem como estão. A maior parte, cerca de 60% dos gastos na educação pública brasileira, vem do Fundeb. O destino do Fundeb está com o Congresso Nacional, que, convenhamos, depois da reforma da Previdência, tem muito pouca credibilidade. 2. O sinistro é alvo de um pedido de impeachment. No pedido, referências à incompetência e ineficiência na gestão das políticas de alfabetização, omissão da pasta para a utilização de R$ 1 bilhão oriundos da operação do Partido da Lava Jato, o espetáculo de horror em que se transformou o Enem e a total ignorância e inobservância do Plano Nacional de Educação. 3. O Sítio Terra traz uma reportagem em que ilustra os horrores cometidos contra a educação pelo incompetente, de acusações infundadas de balbúrdia nas universidades públicas, ataques de cunho moral às instituições, polícia no campo, corte na CAPES e a indicação de um criacionista para a direção do órgão ao programa Futurice, que na prática aponta para a destruição da universidade pública. Esse parece ser o horizonte da educação sob a batuta dos incompetentes que agridem Paulo Freire e qualquer possibilidade de pensamento crítico. Rumo à borda. Dia 48/366, 17 de fevereiro, ano 2, segunda-feira. 1. E se o coronavírus chegar por aqui? O que vai acontecer com os municípios que perderam seus médicos por questões ideológicas do ex-capitão que não está a serviço da população? Que prefere mostrar serviço a Trump a troco de uma pseudo-estrelinha num hall da fama que nunca chegará. São 3.942 médicos a menos em locais menos atrativos para os profissionais, como municípios mais distantes e periferias de grandes cidades, com a saída dos médicos cubanos que trabalhavam para o programa Mais Médicos. 2. O SUS está sendo desmontado, subfinanciado, nos colocando na lanterninha dos países que têm sistema universal de saúde. O país não investe nem 4% do PIBinho em saúde, enquanto países como Canadá, Inglaterra e França, entre outros, gastam em torno de 8% do seus PIB. Pior, passamos a ter um aterrorizante cenário de redução do que já era subfinanciamento. No primeiro ano do desgoverno do síndico disfuncional, o sistema de saúde já perdeu 8 bilhões de reais da sua dotação orçamentária. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. 3. As estatísticas mostram que mulheres morrem pelo feminicídio, 3.200 em 3 anos, sem que a rede básica de atenção amplie sua atuação. A morte de mulheres por gravidez, parto ou puerpério também é muito grande. Pré-eclâmpsia, hemorragia, infecção e abortos provocados são as principais causas. E 92% dos casos de morte seriam evitáveis, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. A meta, firmada com a ONU, é reduzir em 50% a taxa de mortalidade materna até 2030. Nós, campeões, estamos com um índice de 64,5 óbitos por 100 mil. Revista Crescer. Já morremos como moscas, então o coronavírus provavelmente não chegará a ser nosso maior problema. Dia 47/366, 16 de fevereiro, ano 2, domingo. 1. Baseado em nada, o homem que já homenageou milicianos e torturadores e exaltou a milícia tenta colar em outros a sua óbvia ligação com o obscuro mundo do crime. A reação ao assassinato da parlamentar Marielle Franco pode ter sido qualquer coisa menos empática. Morreu, assunto encerrado. TV pública não fala, imprensa conivente se cala. Além de todas as conexões reveladas, apesar de tudo, das ações de apagamento de arquivos, inclusive vivos, o discurso agora é exigir uma apuração de crimes, inclusive já apurados, para se descolar. A velha tática de bater carteira e gritar "pega ladrão" para desviar a atenção do verdadeiro meliante.
2. As questões viscerais do síndico disfuncional são reveladas quando ele substitui bibliotecas por banheiros, além de considerar que livros têm muita coisa escrita, provavelmente supõe que o espaço que ocupam é apenas decorativo. Substituir uma biblioteca por um gabinete com banheiro, dando ênfase ao banheiro e sua importância na vida palaciana, só reforça o caráter e a essência desse desgoverno. 3. A greve dos petroleiros segue firme, invisível mas firme, com risco de desabastecimento em todo o país, e o Planalto e a imprensa corporativa, comandada pelo Planalto, silenciam. Na greve, os trabalhadores vendem o botijão de gás a R$40. Os aposentados convocados pelo ex-capitão para ocupar o lugar dos grevistas respondem: não somos traidores nem pelegos. Os caminhoneiros ameaçam aderir à paralisação no Porto de Santos amanhã, dia 17. Dia 46/366, 15 de fevereiro, sábado, ano 2. 1. O Tchutchuca, aquele personagem preconceituoso, escravocrata e que tem fantasias com o salário mínimo, diz que durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Vana Rousseff, qualquer empregada doméstica ia à Disney. Quantos preconceitos e imbecilidades cabem numa frase de um parasita? O parasita em questão defende a alta do dólar por suas consequências como fator de exclusão social. 2. Num governo em que o ex-capitão glorificou e homenageou milicianos envolvidos com o escritório do crime, em que um ex-juiz fantasia provas e comete sentenças, um general que era diretor do Comitê Olímpico do Brasil quando estourou o escândalo de corrupção que afastou o então presidente da entidade, acusa o Papa Francisco de exemplo de solidariedade a malfeitores em razão do encontro que teve com o presidente Lula. É o mesmo general que chamou de falta de sorte a polícia espanhola ter apreendido 39 quilos de cocaína num avião presidencial e que nunca esclareceu o crime para o público que paga seus poupudos vencimentos. 3. Mas assim vivem os parasitas, de fake news, análises fantasiosas, acusações levianas. Sempre estarão em rede, reforçando a sua ação de ataque aos hospedeiros. Os lentos analistas econômicos, que acreditavam que essa trupe do agora vai iam levar o mercado e a economia a algum lugar, começam a tomar consciência do equívoco. O PIBinho de 0,89% é eloquente o bastante. Parasitas, quando não combatidos, podem matar seus hospedeiros. A infestação é grave, já debilita o corpo e faz sofrer seus tecidos mais frágeis. Dia 45/366, 14 de fevereiro, ano 2, sexta-feira. 1. Hoje, em muitos países, é o Dia dos Namorados. No país que terminou o ano em 7º lugar no ranking da violência contra as mulheres, é só mais um dia em que se continua matando as mulheres que passam pelas ruas, que terminam os namoros, que ficam grávidas, que não ficam grávidas, que fazem aborto, que não têm assistência para Natal, que têm outra orientação sexual. É verdade que aqui também tem um Dia dos Namorados, em outra data, inventado pelo pai de um dos bolsos políticos, para animar o calendário do comércio e acelerar as vendas. 2. O estado em que foi inventado o Dia dos Namorados brasileiro, que acontece em junho, bateu recorde em feminicídios no ano passado, com o placar de 154 mulheres mortas. Os dados mundiais são também estarrecedores. 1 a cada 5 mulheres do mundo já relataram terem sofrido violência dos companheiros. No Brasil, nas suas casas, no aconchego do lar, a cada 4 minutos uma mulher sofre agressão. Este dado se refere às mulheres sobreviventes. Dia 44/366, 13 de fevereiro, quinta-feira, ano 2. Hoje é o dia 13. 13 é o número do PT, o partido de massas que quanto mais a elite trombadinha bate, mais cresce. E onde se encontra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? No Vaticano, é claro, em um encontro com aquele papa bolivariano comunista que o recebeu na sua residência. Simples assim, uma hora de conversa com um tema que também deixa os neofascistas brasileiros incomodados: justiça social, um mundo mais justo e fraterno. E claro, depois um encontro com a imprensa internacional comentando o teor do encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o pontífice de alentador e revelou outros detalhes da conversa, que tratou da desigualdade no mundo, da defesa dos trabalhadores, do combate à fome e da erradicação da pobreza. O encontro foi intermediado pelo novo presidente argentino Alberto Fernandes. O Papa Francisco sempre foi solidário a Lula no enfrentamento ao lawfare e às barbáries
militares e fantasias do Partido da Lava Jato. A elite trombadinha obtusa fica indignada com esse encontro, mas os dois papas anteriores também receberam o presidente Lula e mais de uma vez cada um. Comunistas. Dia 43/366, 12 de fevereiro, ano 2, quarta-feira. 1. Para que serve o militar brasileiro? De acordo com as fake news do governo, pode-se imaginar que fazem qualquer negócio, substituem o trabalhador em qualquer tarefa, são especialistas em generalidades, de fila do INSS à mão de obra de empreiteiras. 2. Os fatos comprovados dão conta de um militar da aeronáutica que levou para a Espanha 39 quilos de cocaína, das caronas fantásticas dadas pela FAB a Bolsa Família e a outros membros da corte palaciana e aderentes, de que a intervenção das Forças Armadas na cidade do Rio de Janeiro é desastrosa, que implica em violência extrema, do tipo que dispara 257 tiros contra uma família que vai a um chá de bebê. 3. Em setembro do ano passado, a revista Época chamava a atenção para a diminuição de obras realizadas pelas Forças Armadas no governo do ex-capitão. Apenas uma única ponte, orçada em torno de R$500 mil, seguia sendo tocada pelo Exército. Sabemos também que os militares estão fora da reforma da Previdência e que o custo das filhas pseudo-solteiras é mais alto que o investimento nos programas sociais. Têm estabilidade e conseguem se aposentar, mesmo quando são acusados de planejar a explosão de edutoras e reservatórios, como foi o caso do ex-capitão, e no poder tem a ilusão de reescrever a história com moral própria, que comporta condescendência com os próprios crimes e homenagens à tortura e aos torturadores, tão admirados pela atual gestão do Planalto. 4. E claro, a corporação não será atingida pela reforma que acusa os trabalhadores do Estado de serem parasitas.